Explosão de carro em Massachusetts coloca a família brasileira em risco. Café brasileiro tem recorde de exportação e Estados Unidos estão no topo dos compradores. Começa em Nova York evento literário brasileiro. Na semana do Grammy Latino, Miami recebe eventos paralelos sobre música brasileira. E brasileira se destaca no futebol e é disputada por 10 universidades dos Estados Unidos. E é claro, inspirando as colegas de time e enchendo a comunidade brasileira aqui nos Estados Unidos de muito orgulho pela trajetória que ela tem trilhado. Olá, muito boa noite. Boa noite. A família de uma brasileira levou um tremendo susto em uma região de Massachusetts. O carro deles explodiu na rua, provocando um incêndio em larga escala. Os bombeiros foram acionados e agiram rápido. Por sorte, ninguém ficou ferido. A repórter Giovanna Locatelli tem os detalhes pra gente. O momento da explosão foi flagrado por câmeras de segurança das casas vizinhas. Pouco depois das 3 da manhã, a equipe do Corpo de Bombeiros da cidade de Woburn foi acionada pelos moradores locais. Um dos carros que estavam estacionados ao lado da casa explodiu e em poucos minutos as chamas tomaram grandes proporções, atingindo árvores e cabos de energia elétrica que caíram sobre o segundo carro da família, aumentando ainda mais o incêndio. A moradora da casa onde os carros incendiaram é a brasileira Jéssica Soares, que foi acordada com o barulho das explosões junto com o filho de 5 meses. Ambos passam bem. Segundo o Corpo de Bombeiros, ninguém ficou ferido e as equipes conseguiram apagar o fogo antes que ele se espalhasse pelas propriedades vizinhas. O café brasileiro bateu recorde nas exportações no mês de outubro. Foram quase 5 milhões de sacas. E os Estados Unidos, dessa vez, ficaram em segundo lugar na lista dos países que mais compraram o nosso café. Aqui para o território norte-americano, vieram quase 25% do total das exportações brasileiras. Quem ficou no topo da lista foi a Alemanha. Isso quando se fala do café comum. Já a respeito dos cafés diferenciados, considerados orgânicos, sustentáveis e de qualidade superior, os Estados Unidos seguem como o principal comprador. Para esse tipo de grão, em números gerais, as exportações brasileiras cresceram 42% em outubro em comparação com o mesmo período do ano anterior. Os números foram divulgados no relatório mensal do Conselho dos Exportadores de Café do Brasil. Mudando de assunto, começa amanhã o 6º Encontro Mundial de Literatura do Focus Brasil em Nova York. O evento gratuito promete uma intensa programação de palestras e debates que vão celebrar o talento literário brasileiro. Completando 6 anos em Nova York, o Encontro Mundial de Literatura Brasileira promete ser uma grande celebração em prol da nossa cultura, reunindo talentos consagrados, jovens promissores e a comunidade local. A missão do Focus sempre foi criar espaços de discussões diversas sobre a arte e a cultura brasileira de modo geral e envolver os brasileiros que moram fora do Brasil. O evento gratuito da Focus Brasil acontece amanhã e quinta-feira no Consulado Geral do Brasil, em Nova York. A abertura contará com a presença do embaixador Adalnio Senaganem. Na programação, serão 2 dias intensos de debates e lançamentos. Entre os destaques está a escritora Mônica Grayley, que vai participar de um painel falando da importância do português. Ela foi a primeira língua a ser globalizada, é a 5ª mais falada do mundo, é idioma oficial em 9 países e um território que é Macau, na China. Então, acho que já está na hora de que essa língua ocupe o seu lugar de direito. Um dos objetivos dessa ação é ser uma plataforma para divulgar o talento brasileiro no exterior. Com 20 anos de carreira, o quadrinista Mário Cal é um dos escritores que irá trazer novidades para o evento. Eu estou muito feliz de participar do Focus Brasil Nova York para poder apresentar as minhas primeiras publicações em inglês. E mais ainda de poder conversar com o público e com os meus colegas sobre as histórias em quadrinhos como uma forma tão poderosa de linguagem, de comunicação, de expressão também. Escritores, leitores e amantes da cultura brasileira vão poder se conectar e trocar experiências. Ao final do segundo dia, acontece a entrega do Prêmio Destaques Literários de 2024. É preciso se registrar no site focusbrasil.org para poder participar. Literatura é vida, literatura é nossa história, literatura é contar sobre nossos sentimentos, refletir sobre nossos problemas, descobrir novos caminhos.
E daí esse sucesso, porque nós somos contadores de histórias. Nós gostamos de ler, ouvir e entender o mundo através das histórias. E esse encontro é uma oportunidade de nós trocarmos mais ainda informações. E o Grammy Latino acontece nesta semana, dia 14, em Miami. Muitos nomes da música brasileira estão na lista de presença, a maioria concorrendo a prêmios. E diante dessa celebração da cultura musical latina, vários eventos paralelos estão rolando no sul da Flórida. São painéis que debatem a ascensão da presença brasileira no Grammy Latino e as oportunidades de amplificação. O MC Daniel, que a cada ano faz mais sucesso, estava nessas conversas. Foram discutidas, por exemplo, estratégias para aumentar a visibilidade dos artistas brasileiros na mídia digital. E teve conversa franca sobre os desafios para realizar o intercâmbio cultural entre artistas brasileiros e latinos nos tempos atuais. No próximo bloco, tem reportagem sobre o czar da fronteira, nomeado por Trump para lidar com a crise de imigração. E presidente Biden vai receber Donald Trump amanhã na Casa Branca para discutir a transição de poder. Américas no Ar. Oferecimento. Rejab Chip. Melhore agora sua qualidade de vida. Uninter, a melhor faculdade para brasileiros nos Estados Unidos. Acesse uninteraméricas.com e inscreva-se já. Ei, deixa eu aproveitar aqui o intervalo rapidinho. Inscreve no canal, aproveita, deixa isso. E dá aquele like, por favor. No Arizona, uma imagem de tirar o fôlego. Um menino de 2 anos foi flagrado correndo sozinho em uma rua movimentada e provocando, claro, pânico nos motoristas. Já no Texas, uma câmera de segurança registrou um momento chocante em que o motorista perde o controle do carro, sai voando e atinge em cheio uma residência. Vamos ao nosso giro de flagrantes de hoje. O acidente foi em Houston, no Texas. As imagens mostram o motorista atingindo um poste de luz em alta velocidade. O carro sai voando, passa por cima de uma cerca, atinge uma residência e pega fogo. O impacto do acidente foi tão alto que assustou vizinhos e a própria moradora da casa. Por sorte, ela estava do outro lado da residência e não sofreu nada. I was in the kitchen fixing my so-called breakfast. A polícia e os bombeiros foram chamados no local. O motorista conseguiu escapar do acidente com ferimentos leves. Uma investigação foi aberta. Em Mesa, no Arizona, um menino de 2 anos, usando apenas fralda, foi flagrado correndo sozinho em uma rua movimentada. A cena desesperadora provocou pânico numa motorista. Toda a atenção durou menos de 5 minutos. Uma mulher apareceu no local, atraiu a atenção do menino e o resgatou do local. Ela chamou a polícia. Os agentes descobriram que o bebê morava numa casa com 4 irmãos. As crianças estavam sozinhas e com a porta destrancada. A mãe tinha ido até o posto de combustível enquanto o pai estava trabalhando. Em Granbury, no Texas, os bombeiros tiveram que correr contra o tempo para salvar um menino de 2 anos que estava preso no 2º andar de um prédio em chamas. Os agentes usaram uma escada para chegar até a janela do 2º andar. Eles quebraram o vidro e resgataram a criança. Liam escapou ileso, sem nenhum arranhão. A mãe contou que o fogo se espalhou rápido e que conseguiu apenas salvar o filho mais velho de 4 anos. Os bombeiros foram considerados pela mãe e por vizinhos heróis. Amanhã, o presidente Joe Biden vai receber o presidente eleito Donald Trump na Casa Branca. O encontro será no Salão Oval às 11 da manhã. Os dois líderes devem discutir o processo de transição de governo. Biden garantiu que vai oferecer ao republicano uma transferência de poder pacífica, ordenada e também transparente. Trump disse que está ansioso pelo encontro com o líder democrata e alguns representantes do processo de transição também devem ir com ele. O presidente eleito ainda está montando a equipe governamental. Alguns nomes foram anunciados no final de semana. Ele tem 74 dias para definir e anunciar a equipe completa. E uma dessas pessoas anunciadas pelo presidente eleito Donald Trump vai ser o novo chefe da Agência de Controle de Imigração e deve colocar em prática as promessas do republicano de deportação em massa. Mas estima-se que 11 milhões de imigrantes ilegais vivam aqui nos Estados Unidos, entre eles vários brasileiros. A Eloá Urazen mostra pra gente que para expulsar essa população sem status não vai ser tão fácil assim não, já que deve esbarrar na falta de orçamento.
Pela segunda vez, o veterano do ICE, Tom Homan, sai de sua aposentadoria a pedido de Donald Trump. O presidente eleito quer que o oficial com mais de 30 anos de experiência em imigração comande os esforços de proteção das fronteiras americanas. Também chamado de czar da fronteira, Homan é coautor do Projeto 2025 e foi um dos entusiastas da estratégia de separação de famílias imigrantes, uma prática considerada cruel por ativistas e defensores dos direitos humanos. Agora, o polêmico oficial fica responsável por cumprir a maior e mais popular promessa de Donald Trump, a deportação em massa. Nessa questão da deportação, eu tenho certeza que ele vai fazer algum gesto de deportação em massa, né? Mas a gente sabe, por exemplo, hoje eu estava lendo algumas análises de custo do que seria deportar todos os migrantes indocumentados. Chega a quase 1 trilhão, acho que é 930 bilhões de dólares que teriam que ser gastos entre você caçar essas pessoas, né? Ter todos os custos associados a apreendê-las e expulsá-las do país, né? Então, eu acho que ele vai implementar assim, uma agenda mais radical. Isso pode gerar uma oportunidade de reação, né? Mas também eu não acho que ele vá cumprir tudo que ele prometeu nesse sentido. De fato, os gastos necessários para deportar as 11 milhões de pessoas que estão nos Estados Unidos sem documentação é algo bastante questionado. Trump e Homan, porém, afirmam que esta operação não tem preço e que vão cumprir esta promessa. Durante a convenção republicana em Nova York, o czar da fronteira usou seu discurso para enaltecer o agora presidente eleito e para deixar um recado para todos aqueles que estão aqui legalmente. Comecem a empacotar as suas coisas, porque vocês vão voltar para casa. E o presidente Biden recebeu hoje na Casa Branca o presidente israelense Isaac Herzog. O líder americano reafirmou apoio militar ao governo de Jerusalém e discutiu um possível cessar-fogo na região. Enquanto isso, no Oriente Médio, Israel realizou uma nova rodada de bombardeios contra alvos terroristas em Beirute, no Líbano, e também no norte do enclave palestino. Matias Brotero tem as últimas informações da guerra. O drone que explodiu ao lado da creche foi lançado do Líbano. As forças de defesa de Israel admitiram que as sirenes de alerta não tocaram no momento e afirmaram que o caso está sendo investigado. Os estilhaços cobriram as paredes do parquinho. Apesar de o alarme não ter soado na cidade de Nesher, uma professora ouviu o alerta vindo de longe e rapidamente levou as crianças para um abrigo onde ficaram protegidas do ataque. No norte de Israel, em Naharia, um armazém foi atingido em um ataque de foguetes. 2 pessoas morreram. Hoje, Israel voltou a atacar o subúrbio da capital do Líbano. O exército israelense disse que antes do bombardeio avisou os moradores para deixarem a região porque estavam próximos a instalações do Hezbollah. O ministro israelense da Defesa, Israel Katz, afirmou que não haverá cessar-fogo no Líbano e defendeu a continuidade da ofensiva. Hoje, Israel anunciou a reabertura de um acesso de ajuda humanitária na faixa de Gaza. O anúncio acontece após Washington ter dado um prazo de 1 mês para Israel melhorar o envio de auxílio a Gaza, sob pena de os americanos restringirem assistência militar aos israelenses. Matias Brotero, de Tel Aviv, para o Américas no Ar. Depois do intervalo, tem os detalhes da polêmica de um código em embalagens de bonecas que direciona para um conteúdo pornográfico. E saiba quais são os riscos de passar muito tempo sentado no vaso sanitário perdido nas redes sociais. Agora, uma polêmica envolvendo a gigante de brinquedos Mattel. A empresa lançou uma boneca baseada no filme Wicked, mas a marca cometeu um erro grave que chocou pais e especialistas. Ao invés de um código nas embalagens levar os consumidores para o site oficial do filme, os pacotes das bonecas trazem um link que vai direto para um site adulto pornográfico. A Mattel disse que está retirando todas as bonecas do mercado. Depois da polêmica gerada pelo grave erro, a Mattel se pronunciou e pediu desculpas aos consumidores, alertando aos pais que o link que está na caixa da boneca não é apropriado para as crianças. A empresa também pediu para quem já comprou o produto para descartar a embalagem ou cobrir o link. Além disso, grandes varejistas como Target, Walmart e Amazon já retiraram as bonecas das prateleiras. Outras lojas também estão tirando os brinquedos de seus estoques online. A Mattel ainda não confirmou se vai reimprimir as embalagens ou se fornecerá adesivos para corrigir o erro.
O incidente acontece pouco antes do lançamento do filme Wicked nos cinemas, em 22 de novembro. A fabricante norte-americana apostava no sucesso de vendas da boneca, da famosa personagem do filme. Mas agora, com esse erro considerado grave, a empresa teme prejuízo em vez de lucro. Por outro lado, a Mattel está alertando os consumidores que alguns revendedores estão se aproveitando da situação. Algumas bonecas com as embalagens erradas estão sendo vendidas na internet com preços que podem chegar até $2.100. A fabricante norte-americana condenou a ação e pediu para as pessoas não incentivarem esse comércio ilegal. Esse caso da Mattel chama muita atenção por ser inusitado. Como é que um site inapropriado pode ser confundido com um site de uma boneca? Parece que foi de propósito. Não me refiro como um recurso de promoção, mas como uma sabotagem. De qualquer maneira, o erro aconteceu. A questão é, isso vai afetar a imagem da Mattel? Sim, com certeza vai. Mas isso vai depender de como a Mattel vai lidar com essa questão. A maneira de como ela vai reagir a esse fato inusitado pode até fazer com que ela venda mais bonecas do que ela imaginava vender. Mas precisa ser feito com muita cautela, com muita inteligência, com muita sabedoria e prudência. A FDA está se mobilizando para retirar das prateleiras, antes da chegada do inverno, descongestionantes bem populares aqui nos Estados Unidos. É que estudos mostraram que o componente principal desses xaropes de venda livre, na verdade, não funciona. A eficácia da fenilefrina já é debatida há anos, mas desde que o órgão regulador do país passou a investigar esse componente, novos testes foram feitos. E eles concluíram que, no final das contas, esses descongestionantes são uma enganação, porque o princípio ativo não é eficaz quando tomado por via oral. E diante dessas questões ligadas à segurança do medicamento, a agência decidiu, claro, tirar eles das prateleiras. Agora, somente poderão ser vendidos os que não têm esse ingrediente na composição. O assunto agora é uma mudança nos hábitos de muita gente quando se vai ao banheiro, levar o telefone celular junto. O problema é que a maioria acaba perdendo a noção do tempo que passa ali sentada, perdida nas redes sociais. E isso é um risco e tanto para a saúde. Hoje em dia, a dependência do ser humano no celular é tão grande que nem em momentos como o de fazer o número 2, o povo desconecta. E isso tem aumentado os atendimentos médicos nos Estados Unidos por causa de problemas relacionados ao uso do telefone na privada, que acaba prolongando o tempo de uma pessoa nessa posição. E são muitos os riscos. Passar muito tempo sentado no vaso sanitário está conectado, por exemplo, ao enfraquecimento dos músculos pélvicos. E é o assoalho pélvico que sustenta os órgãos do corpo humano. E o estresse desse músculo aumenta o risco de prolapso retal, quando o reto cai e fica pendurado para fora do corpo. Além disso, o molde dos assentos gera uma compressão das nádegas. E o aumento da pressão nessa área afeta a circulação sanguínea, forçando o corpo a trabalhar muito mais para bombear o sangue de volta para o coração. Outra consequência é que os vasos sanguíneos podem ficar aumentados na parte inferior do corpo e gerar hemorroidas, que podem atingir estágio grave com necessidade de intervenção cirúrgica. Para não correr esses riscos, os especialistas orientam que o ideal é passar em média 10 minutos sentado no vaso sanitário. Eu levo o telefone, é o tempinho que a gente tem para dar uma checada nas mensagens. Aí eu fico em torno de uns 10 minutos, 15, sempre além do que é necessário. Se você vai para o banheiro, você vai, faz o que tem que fazer e sai, né? Mas com o telefone você já fica lá 5, 10, 15, 20 minutos. Infelizmente totalmente errado, mas todo mundo faz. Então, é tipo assim, a gente procura não tentar levar, né? Mas, infelizmente, a gente vai, fica muito tempo lá no banheiro e com isso pode desencadear uma hemorroida, coisa assim que não vai fazer bem para a saúde, né, das pessoas. Então, a gente faz, mas não é aconselhável, né? A seguir, brasileira se destaca jogando futebol aqui nos Estados Unidos e é disputada por 10 universidades do país. E a gente atualiza a situação dos incêndios florestais graves na Califórnia, New Jersey e New York. Américas no Ar. Oferecimento Rejab Ship.
Melhore agora sua qualidade de vida. Uninter, a melhor faculdade para brasileiros nos Estados Unidos. Acesse uninteraméricas.com e inscreva-se já. Os Estados Unidos estão vivenciando um forte ano de incêndios florestais, com mais áreas queimadas em 2024 do que a média anual da última década. E a situação nos incêndios ativos mais perigosos atualmente se agravou, tanto na costa oeste quanto na leste do país, seguem queimando. De um parque na cidade de Nova York às florestas do outro lado do rio Hudson, em Nova Jersey. Os incêndios sem precedentes estão queimando o nordeste do país, alimentados pelos ventos fortes e pelos meses sem chuva significativa. O prefeito de Greenwood Lake diz que em 50 anos morando na região, nunca havia visto algo assim. O fogo já fez ao menos uma vítima, Dariel Vasquez, um funcionário de parques e recreação de 18 anos. Ele trabalhava na contenção das chamas quando morreu. Os incêndios causam ainda mais um problema: a fumaça tóxica que cobre os estados da região, deixando milhões de pessoas em alerta. No sul da Califórnia, seguem as ordens de evacuação. O fogo continua avançando e destruindo casas. Agora há também preocupação com a contaminação da água, porque muitos sistemas de abastecimento foram danificados. Some of these structures that burned were connected to the live active water distribution systems. O risco é que toxinas de detritos do fogo podem entrar no sistema de água potável. Quem vive nessas áreas é desaconselhado a usar a água de torneira pelos próximos dias. Hoje, dezenas de pessoas estão internadas por ferimentos e problemas respiratórios por causa do fogo na região. E enquanto partes do sul da Califórnia queimam, outras regiões estão enfrentando neve pesada desde o final de semana. É o caso de Eldorado County, onde até as estradas foram bloqueadas por causa da pista escorregadia. No Colorado, caíram mais de 19 polegadas de neve desde a última terça-feira. Outro estado que registra neve pesada é o Novo México. Perto de Albuquerque, vários motoristas acabaram ficando presos na interestadual durante horas. A rodovia precisou ser limpa pelas autoridades para a liberação do tráfego. Vamos aproveitar e dar uma olhadinha no nosso mapa, ver como é que vai estar o clima amanhã em boa parte do país. Vamos lá? A gente começa por Boston, previsão lá de sol brilhando forte o dia inteiro, máxima de 46. Nova York, a máxima é de 50, sol forte também nessa região. Norfolk, tempo encoberto, a mesma coisa em Charlotte e Atlanta também. Atlanta, máxima de 63. Na Flórida, a gente tem tempo encoberto em Jacksonville e Tampa. Em Miami, a gente tem previsão de chuva ao longo do dia, com mínima de 75. New Orleans tem trovoadas em Houston, a gente tem tempo encoberto, máxima de 86, mínima de 56, Evelyn. Previsão é de tempo encoberto na área de San Antônio, mínima de 54, mas as nuvens dão espaço para o sol total em El Paso, onde a máxima não passa de 69. Em Albuquerque, olha a mínima baixinha, gente, 32. Em Phoenix, sobe um pouquinho a temperatura, mas bastante sol na previsão. Em Los Angeles, no sul da Califórnia, ainda muito sol na previsão, máxima de 78, e previsão de chuva no norte do estado, em São Francisco, onde a mínima bate 51 graus. Agora a gente fala de futebol, porque a Anistia Internacional disparou um alerta para a FIFA com relação à Copa do Mundo de 2034, que pode ser na Arábia Saudita. A organização pede que a FIFA não confirme o país como sede até que sejam anunciadas mudanças efetivas em relação aos direitos humanos. Para isso, a Anistia divulgou um relatório em parceria com uma coligação global que promove os direitos humanos, revelando como o torneio na Arábia Saudita pode colocar pessoas em risco. Inclusive imigrantes que já sofrem com trabalho forçado e mal remunerado no país, na construção de infraestrutura. A FIFA disse que vai anunciar a escolha oficial no próximo mês. E o problema é que até agora somente a Arábia Saudita se candidatou. E falando em futebol, tem uma brasileira se destacando no esporte aqui nos Estados Unidos. A jovem se tornou um fenômeno tão grande que agora está sendo disputada por 10 universidades daqui do país. Pelo drible, os passes e a forma de celebrar cada vitória, já dá para perceber que tem brasileiro em campo. Ou melhor, brasileira.
Aos 16 anos, Isabella Putinelli passou de promessa no futebol feminino para realidade. Este ano, a jovem atacante foi convocada pela seleção brasileira sub-17, mas para vestir a camisa mais cobiçada da nação verde-amarela, a menina enfrenta grandes desafios. Com certeza, ficar longe da minha família, dos meus amigos, é a parte mais difícil. Os pais e a irmã de Isabella ficaram no Brasil e a curitibana veio para os Estados Unidos completar o ensino médio em uma escola particular americana em Wichita, Kansas, onde ganhou bolsa de estudo por conta do futebol. Esse sempre foi o sonho dela, estudar com bolsa de estudo nos Estados Unidos através do futebol. E o que nós pudemos fazer muito próximo a ela, além de incentivar, motivar e acreditar e renovar no seu coração a certeza que o impossível pode acontecer. E a realização deste sonho está acontecendo no FC Wichita, clube com a maior liga de futebol feminino do mundo e a mais antiga dos Estados Unidos. Uma oportunidade de ouro para a jovem que sempre sonhou em ser jogadora de futebol. Eu busco jogar numa universidade de alto nível aqui nos Estados Unidos. Daqui eu conheci muita gente nova, eu construí uma família que me dá muito suporte. Minhas colegas de time, meus amigos na escola. Também os estudos têm sido algo que eu tenho aprendido muita coisa nova, tenho melhorado meu inglês e tem sido uma experiência muito incrível. E é superando os desafios de ser uma adolescente, atleta e estrangeira que a jovem Bela segue conciliando estudo, treino pesado, competições mundo afora e, é claro, inspirando as colegas de time e enchendo a comunidade brasileira aqui nos Estados Unidos de muito orgulho pela trajetória que ela tem trilhado. Para você que também tem esse sonho, eu acredito que a parte principal é você acreditar em Deus, confiar nele e colocar os seus sonhos nas mãos dele, porque ele tem os melhores planos para as nossas vidas. E acreditar em você, persistir, não desistir nos desafios que aparecerem na vida. O Jornal Américas no Ar termina agora. Você fica com o Rico e Lázaro e a gente volta a se encontrar de novo amanhã. Boa noite. Boa noite.